Então, pessoal, vamos começar, né? Só quero lembrar vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Oi, Davi. Coloquei a presença pro Davi também. Só um minutinho. Ok. Davi Augusto Alves da Cunha. Ok, então vamos lá, pessoal. Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada para depois ser postada no canal do YouTube. Ok? Na última aula, nós fizemos a correção das atividades complementares das semanas 3 e 4. Hoje, então, nós vamos trabalhar aqui com os temas da semana 5, né? Que é o humanismo e o renascimento. Então, vamos lá. Quero pedir a vocês, se puderem, se inscreverem no canal do professor Dimas Antônio. Parte dos conteúdos da nossa aula foram tirados dos conteúdos que ele posta no canal dele. Ele está sempre postando atividades, correções, né, no canal dele, e isso aí pode ajudar vocês na resolução de alguma atividade algum dia, tá bom? Peço também que vocês sigam o canal Super História. Ele também trabalha nessa mesma linha, né? Tá sempre postando correção das atividades e tudo. Peço também que vocês sigam o canal dele. E parte dos conteúdos da nossa correção aqui foram tirados também do canal dele, tá bom? E também que sigam o nosso canal, o professor Edivaldo História. Todas as nossas aulas são postadas lá, né? E vamos lá. O humanismo e o renascimento, pessoal. Vamos ver o que é o renascimento, que é esse tema que a gente vai trabalhar aqui. Inclusive a gente já falou dele, né, em aulas passadas. Agora a gente vai reforçar aqui nessa semana desse PET. O renascimento é um movimento cultural, artístico e científico que se desenvolve na Europa a partir do meio do século XIV, por volta de 1350, até o fim do século XVI, em 1600. Ok, pessoal? Então a gente vai falar aqui do Renascimento, que é esse movimento cultural, artístico e científico que vai mexer com vários aspectos, né, da sociedade europeia e que inclusive vai determinar aspectos da nossa cultura que até hoje são até hoje prevalecem, né? Vamos lá. Antes da gente falar de Renascimento, a gente tem que falar de cultura medieval, né? Porque o Renascimento vai ser um movimento que vai surgir em grande parte em oposição a esses valores medievais, né? A forma como a sociedade medieval se estruturava, né? Então, vamos lá. O primeiro aspecto que a gente destaca aqui sobre a cultura medieval seria o monopólio da produção. No caso aqui, o monopólio da produção seria o monopólio da produção científica, né? Por quê? Porque quem tinha o controle da verdade nas mãos era a igreja. Era uma cultura, a cultura medieval europeia é uma cultura muito apegada aos valores católicos, né? A Igreja Católica era uma instituição muito poderosa que tinha influência, né, em várias regiões, em vários reinos europeus, ok? Porque ainda não se tinha a ideia de nação, considerava-se o território reino, até mesmo porque eram monarquias, né, que vigoravam nesses tempos. Mas a gente vai ter aí a verdade como uma propriedade da igreja. Tudo que a igreja diz sobre a justificativa de que acontece porque Deus quer, né, acaba sendo aceito por toda a sociedade sem questionamento. Inclusive o questionamento, né, esse monopólio da produção científica, ele acaba sendo até uma heresia, né, que pode resultar aí para você, né, para você não, né, para o personagem da época, né, consequências pesadas, né, tortura até o assassinato mesmo, a condenação à morte, né? Então, também tem uma última questão, é que Deus é o centro de tudo, né? Então, a natureza, ela não, as ciências naturais, elas não são consideradas importantes,
né? Não havia essa preocupação de saber por que chove, ou por que qual que é o processo que fundamenta a agricultura, né? As coisas, como é que eu posso dizer? Os fenômenos da natureza não eram coisas importantes para a ideia, para o ideal medieval, né? Para o pensamento medieval. O importante era Deus, o estudo da religião, né? Mais para esse lado aí. Trouxe aqui alguns exemplos, né, de arte medieval para a gente ter uma noção, né, de como que era a arte durante o período da Idade Média e como ela vai mudar durante o período do Renascimento, ok? Então aqui, como vocês podem ver, a arte medieval não é uma arte que se aproxima da realidade com perfeição, né? Ela é uma arte que visa mais a representação de um sentido moral, de uma mensagem, né? De um ensinamento, de um conhecimento muitas vezes de fundo religioso, né? Ou então sobre uma estrutura social que a religião dava apoio, né? Do que um sentido estético mesmo, que é um sentido de representação de realidade, de forma, de proporção, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, tem um nobre cavaleiro, né, conversando aqui com um representante do clero, um padre, né, provavelmente. E aqui a gente tem um camponês vendo a conversa entre esses dois, né? Inclusive é interessante a gente pensar sobre como o camponês, dentro da estrutura social medieval, era sempre deixado de lado mesmo, né? Enquanto os privilégios eram monopolizados por essas duas classes, o clero e a nobreza. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, de arte medieval. Vejam só os traços, né, o que a gente vê aqui. Provavelmente a gente vê um grupo de camponeses, alguma coisa assim, indo fazer comércio, né, com alguns nobres ou pessoas importantes. A gente está vendo aqui a figura desse homem recebendo, né, um saco aqui, provavelmente tem moedas aqui. E aqui outra parte do grupo, tem um aqui trazendo um ganso, né, outro aqui trazendo uma ovelha. Provavelmente eles estão vendendo, né, esses animais aqui para receber esse dinheiro. Mais uma vez a gente vê a noção dos traços, né, não há compromisso com a realidade, né, a ideia é só passar uma mensagem do acontecimento. É muito mais filosófico do que estético, né? E aqui mais uma imagem medieval onde a gente vê essas mesmas características, né? Olha só a desproporcionalidade. Olha o tamanho dessas pessoas, né? E o tamaninho dessas barcas, né? Não há um compromisso com a proporção de fazer a coisa parecer real, natural, né? Há só o compromisso de passar a mensagem mesmo, de representar visualmente uma ideia, né? Ok. Fatores causadores do Renascimento, pessoal. Primeiro a gente vai ter o mecenato, né, que é uma proteção aos artistas que vai ser dada pelo clero e pela burguesia, que vai ser uma classe que vai surgir aí, ó, a partir do final da Baixa Idade Média, indo para a Idade Moderna. Vai ser essa classe aí que não vai ter ascendência nobre, né, vai ser uma classe advindo da classe do campesinato, a classe... Só um momento. Né? A classe dos camponeses que vão para as cidades para fazer comércio e fazem riqueza com esse comércio, né? E com essa riqueza muitas vezes eles conseguem adquirir bens, conseguem um patrimônio que poderia até passar o patrimônio que a nobreza tinha. Então a burguesia vai ser essa classe que não tem ascendência nobre, não tem linhagem, né, nobre, mas que vai ter um destaque, um papel cada vez mais importante dentro da sociedade, né? E vai ser essa burguesia, juntamente com as classes que já detinham os privilégios, né, que era a nobreza e o clero, que vão financiar esses artistas, né, numa prática que a gente chama de mecenato. Com esse financiamento seria o quê? A contratação. Esses nobres, esses burgueses, né, esses clérigos, eles vão contratar esses artistas para que eles produzam obras, né, para eles, produzam obras que representem as ideias que eles têm. Um burguês, por exemplo, que não poderia participar da política, né, as pessoas viam que ele enriqueceu através do comércio, e o comércio
era visto como uma prática desonesta, né? Havia muitos comerciantes desonestos, não havia nenhum código do consumidor, né? Então, a figura do comerciante já era atribuída já à desonestidade. E quando um burguês ele enriquecia pelo comércio, ele era visto também como uma pessoa desonesta. Aí vamos pensar, um burguês vai lá e contrata um artista, né, e fala assim, olha, escreve um livro aí contando a minha história de vida. E eu quero que você coloque isso, isso, isso e isso no livro. Aí o artista vai lá e escreve o livro, e o livro conta a história de um grande herói, né? Vai lá e às vezes até inventa alguns fatos, né, que não condizem com a realidade, só para retratar a figura desse burguês ou dessa pessoa que está contratando o artista, né? Representar ele como uma figura de nobres valores, uma figura de coragem, uma figura de força, um exemplo a ser seguido, né? Então o mecenato vai se apresentar dessa forma aí. E esses artistas, justamente pelos talentos, né, pelos dons deles de produzirem essas artes, né, que tinham um grande poder de influenciação, de influência, né, influenciação acho que não existe, de influência entre as pessoas, né? Mudando as ideias das pessoas, adaptando a ideia das pessoas, formando a ideia das pessoas de acordo com as ideias dessas pessoas que mandaram produzir essa obra, né? Desses mecenas. Mecenas é quem pratica o mecenato, né? Quem é um dos mecenas? Os cleros, os nobres e os burgueses, né? Então, a partir do mecenato que a gente vai ver uma grande mudança no pensamento social. Então, o mecenato é um dos fatores um dos fatores mais importantes aí do Renascimento, ok? Outro aspecto também importante para a gente entender como que foi se dando o Renascimento é a retomada do contato com o Oriente, né? O Oriente, que a gente chama, seria a Índia, a China, né? Esses países assim mais ao leste da Europa até chegar à China, né? O contato entre o Oriente e o Ocidente dentro desse aspecto pré-expansão marítima, ele já se estabelece datando já da Idade Antiga, né? A gente tem aí a Rota da Seda, que era uma rota que era feita pelo Império Romano, né? Para comercialização da seda, que era um tecido muito usado pela classe alta, né, de Roma. Houveram também as cruzadas durante a Idade Média, né, onde a igreja mandou tropas, né, de nobres, de camponeses, principalmente de camponeses, né, nobres sem terra, para invadir Jerusalém e tomar Jerusalém para os cristãos, né? E nesse caminho aí, o comércio entre o Oriente, né, na região lá de Jerusalém, e o Ocidente da Europa como um todo, a Europa cristã como um todo, né, vai receber um combustível, né, vai reacender o comércio, renascer o comércio nesse período aí. Né? O renascimento comercial, justamente que se dá também entre a baixa Idade Média e a Idade Moderna, também é um aspecto que vai fortalecer as relações entre o Ocidente e o Oriente, e a expansão marítima, né? Porque durante o renascimento comercial, a gente vai ver se iniciando aí o comércio das especiarias, né? E essas especiarias seriam o quê? Seriam temperos, canela, noz moscada, cravo, né? Pimenta do reino, açafrão, entre outros, né? E também não só isso, né? Sedas também, tapetes, porcelanas, né? Tudo isso aí que era artigo de luxo, que só a classe mais alta consumia, era chamado de especiaria, né? E essas especiarias elas vinham do Oriente para o Ocidente, né? Então, e junto com essas mercadorias vinham também as pessoas, né, do Oriente para o Ocidente, e essas pessoas traziam as suas ideias, as suas percepções, né? E tudo isso aí acaba influenciando muito na mudança de perspectiva das pessoas na Europa, né, sobre a realidade que eles viviam, sobre essa realidade medieval, estagnada, né? Eles viam que em outros lugares a visão era diferente. Então, isso aí começou a mudar também o pensamento da Europa durante o período do Renascimento, ok? Então, vamos avançando aqui.
Outro aspecto também que é importante, pessoal, seria a imprensa de Gutenberg. A gente tem aqui, né, essa imagem com representando, né, a imprensa de Gutenberg. Era nessas máquinas aqui, pessoal, vejo que era nessas máquinas que os primeiros livros impressos foram feitos, né? Vocês podem ver aqui que tem um mecanismo aqui, esse mecanismo ele é movimentado, né? E aqui desce essa prensa com esses tipos móveis aqui, ó. Eles são encaixados, esses tipos móveis, para que eles funcionem como carimbos, né, sobre uma folha. E aí, em poucos segundos, né, usando essa máquina e essa imprensa que foi criada pelo alemão Johann Gutenberg, né, em poucos segundos você poderia ter uma página inteira escrita. Isso aí muda muito a forma como a produção de livros, a produção literária se dava, né? Porque antes, para produzir um livro, o livro era escrito à mão, né? Então não havia outra forma de você produzir um livro. E o livro escrito à mão demorava dias, anos, né, para ficar pronto, né? Meses demoravam, né, para que um capítulo fosse escrito, justamente porque existia toda uma técnica, uma forma, um padrão, né, nessa escrita desses livros, que não poderia ser violado esse padrão. Então, por isso que demorava tanto. Agora, com a imprensa de Gutenberg, não. Agora você consegue produzir muito mais livros em muito menos tempo, né? Então, isso aí vai fazer com que os livros também fiquem mais baratos, fiquem mais acessíveis, porque antes um livro escrito à mão era caríssimo, era muito difícil você ver um livro, né? E com o livro na imprensa, a produção dele, o tempo dele, ele gasta menos tempo, então acaba sendo mais barato, mais pessoas começam a ter acesso ao livro, mais pessoas começam a ter acesso à literatura, né? A prática da leitura. E com essa prática da leitura, as pessoas têm acesso a novas ideias, a novos pensamentos, né? Eles começam a ter uma explosão de acesso à cultura, né? As pessoas elas vão ter acesso aos livros dos cientistas, né? E vão ter novas ideias a partir dessas leituras, né? Livros de romance, livros de drama, principalmente livros de romance que fizeram muito sucesso nessa época, né? Os romances de cavalaria, né? Vão ser aí uma febre na Europa durante esse período aí. E só que o primeiro livro que foi impresso na imprensa de Gutenberg, né, foi a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, que é um livro que é a base, né, que fundamenta toda a fé judaico-cristã. Ela tinha, como é que eu posso dizer, o monopólio do acesso aos conteúdos da Bíblia estava na mão da igreja, porque só a igreja poderia ter acesso aos textos sagrados, né? Então as Bíblias que existiam, as poucas Bíblias que existiam, estavam todas nas mãos da igreja, né? Então Martinho Lutero ele vai lá e traduz a Bíblia para o alemão, né? Um pouco tempo antes, e depois a imprensa de Gutenberg acaba imprimindo essa Bíblia e essa versão da Bíblia, né, do Martinho Lutero, e ela começa a ser distribuída e as pessoas têm acesso, né, à Bíblia. As pessoas começam a ter a possibilidade de ter a sua própria interpretação das palavras, dos textos sagrados, né? Então isso aí tudo vai mudando a sociedade como um todo, ok? Mas a gente tem que pensar também que não foi um processo que aconteceu rapidamente, né? Porque a maioria da população, né, europeia era analfabeta. Então essa mudança aí ela vai sim surgir das classes mais altas e vai, né, começando a influenciar as classes mais inferiores, né? Ok. Características do Renascimento. O Renascimento ele vai ser um movimento que vai ter origem, o surgimento dele vai ser na Itália, né? Sobretudo por causa do comércio do Mediterrâneo. A Itália ela vai ser uma península, né? Ela tem até um formato que lembra uma bota com um salto, né? É uma península que vai entrar sobre o Mar Mediterrâneo. E o Mar Mediterrâneo sempre foi um local de forte comércio, né, de forte atividade comercial. E pessoas de todas as partes
do mundo conhecido, né, que se exclui a América, faziam comércio na região do mar Mediterrâneo, né? Então a Itália ela acaba sendo um local de encontro de várias culturas, né? E essa mistura de culturas, essa troca de conhecimentos, né? Essa comunhão intelectual que vai acontecer dentro do cenário italiano vai fazer dela o berço do Renascimento, ok? Outro ponto aí seria o resgate da estética da cultura greco-romana, né? Isso aí é muito importante a gente pensar, porque durante o Renascimento, alguns aspectos como o realismo, a profundidade, a proporcionalidade, né, vão começar a ser resgatados dessas culturas, a cultura grega, a cultura romana, que tinha essa preocupação, né, na representação da figura humana, né, e da realidade, essa preocupação do entendimento da natureza, né. Antes da ciência surgir, o que se entendia como ciência era a filosofia, né? E a filosofia na Grécia Antiga, ela tinha um enfoque muito grande para os fenômenos da natureza, né? Como a natureza funcionava. Então, todas essas ideias são resgatadas aí durante o período do Renascimento, ok? Acontece também a valorização da razão. As pessoas elas começam a pensar que a melhor forma de se chegar... Só um momento, pessoal. Já volto. Acho que está chamando aqui. Oi, pessoal. Desculpe por vendendo as coisas aqui. Então, continuando aqui, pessoal. A valorização da ciência. Ó, só um minuto. Acho que agora... Ô, pessoal, desculpe. É que eu tô sozinho em casa e eu tô esperando uma entrega aqui. Aí eu tenho que ficar conferindo a porta o tempo todo. Mas aí, vocês me desculpem aí, vamos dar continuidade. Oi, só um minuto. Oi, Davi. Você pode repetir, por favor? Eu posso sair às 10h20 porque eu tenho dentista. Sim, sem problema. Tá bom. Pessoal, desculpa aí. Deixa eu até... eu avisei para as meninas mais cedo, Davi, que eu tô com um problema aqui no meu computador. Eu não tô conseguindo desligar o áudio da... uma questão aqui do navegador. Eu tento desligar o áudio para poder gravar a aula para vocês e postar no YouTube, né? Só que aí isso aí tá desligando o áudio de todo o Google Meet. Aí quando vocês falam, eu não escuto. Aí se você quiser falar alguma coisa, você digita aqui no chat pra mim, tá bom? Caso eu não esteja te ouvindo, você falar e eu não responder é porque eu não tô te ouvindo. Aí você manda aqui no chat, né? Os outros alunos aí também mandem aí no chat que eu vou aqui, ligo o áudio e escuto vocês. Tá bom? Que eu tô atento aqui ao chat. Continuando, pessoal, a valorização da ciência e da razão, né? Sobre essa questão, né, da valorização do método, da técnica, né, de uma forma específica de se alcançar a verdade, né, uma forma que não esteja totalmente dependente
né, da, da ação, da produção de conhecimento, produção cultural da igreja, né? Então, por isso a valorização da ciência, para que as pessoas alcancem uma verdade que não dependa de fatores subjetivos, como, é assim porque Deus quis, é assim porque Deus determinou que fosse assim, né? Buscar evitar essas justificativas baseadas em vontades divinas, né? E mais nos fenômenos de ação e reação, né? Que acontecem no todo é, da natureza, ok? Aqui o humanismo também, né, é um importante aspecto do Renascimento. O humanismo, que é ele? Ele é a valorização da humanidade e de sua existência moral, social e estética, né? O humanismo é o conjunto de princípios que valorizam as ações humanas e valores morais. Então a figura humana, né, ela vai ter um grande valor aí dentro do contexto renascentista, né? Ela vai começar a ganhar um espaço cada vez maior que antes não se tinha. Durante a Idade Média dizia-se que o ser humano ele não deveria ter destaque, que quem deveria ter destaque era Deus. O ser humano ele é marcado pelo pecado. Deus é uma figura de perfeição, né? Então há essa distinção aí entre as visões, né? Que uma não valoriza a figura humana, né? Coloca o ser humano como secundário. Inclusive o ser humano ele não deve aproveitar a vida dentro do ideal medieval. Beleza, Davi? Beleza, depois você assiste lá. Valeu, obrigado. Aí continuando aqui, pessoal, o ser humano ele deve trabalhar, né? Ele sofre na vida terrena para alcançar a salvação no pós-vida, né? A salvação na eternidade, para alcançar o paraíso, né? Então ele sofre em terra sofre na vida para ser feliz na morte, né? É a ideia medieval. E essa ideia vai começar a ser questionada. Vai se falar se o ser humano ele é dotado de razão, ele é dotado de qualidades, de valores, né? Por que o ser humano ele deve sofrer em vida? Por que ele não pode viver bem na vida e viver bem na morte, né? Porque não havia uma negação total da religião, né? Havia essa pessoal, desculpe. Havia essa ideia, né, de que a religião ela deveria ser repensada. As pessoas elas deveriam pensar numa forma mais objetiva de alcançar a verdade, não ficar dependendo tanto da religião. Mas a religião não era negada. A maior parte dos artistas renascentistas eles vão estar sempre representando, né, símbolos, ideias, mitos, né, de sua religião e também, né, sobretudo da religião clássica, né, que seria a religião grega romana, ok? Então, mas sempre valorizando a figura do ser humano no centro de tudo, né, a figura do humanismo. O pessoal, só um minuto, eu acho que agora
Ok, pessoal? Desculpem, agora eu não vou precisar sair mais não. Só ver aqui. Vamos dar continuidade aqui. Outro ponto também que a gente tem que pensar sobre o Renascimento seria a questão da representação, da importância que eles davam à representação da realidade nas suas obras. Né? Como vocês vão ver aí, os pintores renascentistas usavam cores e tonalidades próximas com as da realidade. Sempre se buscava representar nas obras, né, o máximo de realidade, o máximo de expressão, né, de crueza mesmo, de naturalidade possível, né, que lhe fosse possível expressar, né, como vocês vão ver aqui mais para frente. A gente, antes de qualquer coisa, vamos fazer, né, essa analogia aí entre o teocentrismo e o antropocentrismo, ressaltar aí as diferenças dessas duas visões, né, de mundo. O teocentrismo é a crença ou doutrina segundo a qual Deus é o centro do universo, de tudo o que existe, né? Ou seja, no teocentrismo, pessoal, Deus é a justificativa de tudo que existe. Por que existe o mundo? Porque Deus criou. Por que aconteceu uma coisa ruim comigo? Porque Deus quis. Por que aconteceu uma coisa boa comigo? Porque Deus quis. Há um plano de Deus sobre tudo. Né? É a ideia do teocentrismo. O teocentrismo é o que valia dentro da Idade Média. Né? E essa ideia vai ser gradualmente substituída pelo antropocentrismo. Né? Só lembrando, o teocentrismo vem do grego, teo, quer dizer Deus, e centrismo é no centro, seria Deus no centro. Teocentrismo, Deus no centro. E o antropocentrismo também é uma palavra que vem do grego, né? Antropo, quer dizer homem, né? E centrismo, né? No centro também, o homem no centro. O homem no centro de todas as coisas. Né? O antropocentrismo ele vai começar a substituir o teocentrismo. Né? E o que é o antropocentrismo? Perdão. O que é o antropocentrismo? É a ideologia ou doutrina, de acordo com a qual o ser humano é o centro do universo, é o centro de tudo, sendo rodeado por todas as outras coisas. Ok? Ou seja, o ser humano, como feito à imagem e semelhança de Deus, ele detém as mesmas qualidades desse Deus, né? As mesmas, ele tem uma grande semelhança, né? Com a perfeição de Deus. O homem, ele cria, ele pensa, ele raciocina, ele julga, né? Ele muda, ele altera, ele movimenta as coisas, né? O ser humano, ele é visto como essa figura, como centro da vontade divina, né? Deus vai até o homem, né? E não o homem que vai até Deus. Inclusive vai começar a surgir aí nessas ideias aquela história de que o homem criou Deus, né? Mas isso aí é um papo à parte. O antropocentrismo, então, é esse oposto do teocentrismo, que o homem está no centro e não mais Deus está no centro como era durante a Idade Média. Ok, vamos lá. Algumas obras e artistas renascentistas. Vamos falar aqui de alguns artistas renascentistas, tá bom, pessoal? A gente tem aqui o Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci é uma das principais figuras aí, né, do movimento artístico renascentista. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1519. Aqui a gente tem duas representações do Leonardo da Vinci. Isso aqui é uma pintura, né, não feita por ele. E essa aqui é um autorretrato, né, uma pintura que ele fez dele mesmo, né. Aqui o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele é muito conhecido, muito famoso, né, pelas suas obras, por essas duas principais obras aqui, né, que é a Mona Lisa e a Última Ceia. Há dois destaques que a gente tem que considerar aqui, né, nessas pinturas. O primeiro aqui sobre a Mona Lisa seria a visão da Mona Lisa. Não sei se vocês já observaram, mas depois vocês observem
para vocês verem. Independente do local para onde você olha para a pintura da Mona Lisa, parece que ela está te seguindo com os olhos. Parece que ela está te olhando, né? Se você olha a figura do quadro mais à esquerda, parece que ela está te olhando. Se você olha mais à direita, parece que ela está te olhando. Você olha ela de baixo para cima, ela parece que está te olhando. Também é a mesma coisa de cima para baixo, né? Então, a forma, né, a técnica usada pelo Leonardo da Vinci na produção, né, dessa obra aí, a Mona Lisa, a Gioconda, que caracteriza ela com essas qualidades, né? E a última ceia aqui também, né, que é um quadro muito famoso do Leonardo da Vinci. Ele representa o momento exato onde onde Jesus, né, anuncia para os seus discípulos que um deles o irá trair, né? Aí a gente vê a comoção aqui desses discípulos, né? Vocês veem que alguns ficam chocados, né? Você vê aqui a figura do apóstolo Pedro, né? Segurando uma adaga. Aqui não sei se dá para vocês ver, acho que não vai dar porque está muito curto, né? No momento que ele diz assim, ó, seja quem for que for trair o Senhor, eu vou matá-lo, né? Totalmente contra os ideais, né, do pacifismo cristão, né? Mas enfim, representa esse momento. O que se destaca nessa pintura seria a profundidade, a perspectiva. A gente vê como a sala, como o local onde eles estão, né, vai se aprofundando. A gente tem uma dimensão do tamanho do local, né, pela pintura. A gente tem uma noção do tamanho da mesa, do tamanho das pessoas, tudo é proporcional, né? Inclusive ele teve o capricho, né, de colocar aqui uma cena ao fundo, ou seja, o local que eles estão se localiza dentro de um outro local maior. Espera aí que eu vou ligar aqui. Tem como dar zoom? Você pode me explicar como é que funciona? É só você ir aberta no. Ai, calma aí. Tá. É só você ir meio que aumentando a imagem. Sim, no celular. Aham. Entendi. É porque eu estou apresentando no computador, aí não dá para aumentar. Não, mas se dá para vocês aumentar, beleza. Melhor. Aí, continuando aqui, galera. É isso aí, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele não só tinha essa vocação artística, mas ele também se preocupava com outros aspectos do conhecimento, outros espectros de conhecimento, que foram ganhando um destaque cada vez maior dentro do contexto renascentista. Por exemplo, ele estudava anatomia, né? Anatomia que ajudava ele, inclusive, nas pinturas, né? Na proporção que ele dava aos personagens que ele pintava, né? Anatomia, qual que era a ideia dele? Qual que é a ideia da anatomia, né, como um todo aqui no contexto do Renascimento? A anatomia começou a ser essa prática de dissecação de cadáveres, né? Mas não eram pessoas importantes assim dentro do contexto social, né? Eram indigentes, mendigos, pessoas que morriam, né? Que não tinham onde ser enterradas, né? Seriam enterradas em valas comuns, acabavam sendo levadas, né, para esses artistas renascentistas, né? Um deles, o Leonardo da Vinci, para que ele pudesse dissecá-las, abri-las, né, para ver como é que funcionavam por dentro. E aqui a gente tem algumas imagens, né, de desenhos feitos pelo Leonardo da Vinci, né, desses estudos dele de dissecação. Aqui mostra as estruturas, né, dos órgãos, do corpo, do sistema circulatório, né, tudo isso aqui que ele vai representando aqui com grande destaque, com grande atenção aos detalhes, né, feito aqui por ele, que é a representação do coração, né, aqui como que seria um bebê dentro de um útero, né. Então assim, eles literalmente dissecavam as pessoas, né, para ver como é que funcionavam por dentro. Assim, pode parecer meio macabro, né,
secar um cadáver, assim, só para ver como é que é por dentro, assim, pode ser em alguma visão pode ser até meio desrespeitoso, mas, né, foi muito importante para o avanço da ciência, para o avanço da medicina, para o avanço até da produção artística, né, essa prática aí da dissecação, esses estudos de anatomia. Outro aspecto também, né, também muito ligado ao estudo de anatomia, seria o estudo das proporções, das formas humanas, né? A gente tem o desenho do homem vitruviano, que é um desenho muito famoso do Leonardo da Vinci, praticamente um símbolo dentro do Renascimento, onde é basicamente um estudo que ele faz, né? Leonardo da Vinci ele tinha o costume de fazer os seus estudos e registrá-los, escrever, ele escrevia muito, né? E para evitar também que ele escrevia em código, né? Para evitar que as pessoas tivessem acesso aos escritos dele. Se eu não me engano, eu acho que eu vi em um documentário uma vez falando que ele costumava escrever de trás para frente as palavras para dificultar que as pessoas pudessem ler as ideias dele e roubar as ideias dele, né? Ele tinha noção de que o que ele estava descobrindo era importante e queria evitar que isso caísse em mãos erradas, né? Assim por assim dizer. Ok? Leonardo da Vinci ele também tinha uma veia muito próxima da engenharia, né? Então aqui a gente tem algumas imagens de inventos do Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci ele é muito conhecido pelas invenções que ele fez, nem todas ele conseguiu construir, de fato, né? Ele calculando mesmo pelo seu conhecimento, pela sua formação mental mesmo, pela a sua abstração de pensamento, né? Ele imaginava o objeto e calculava de que forma que ele seria viável, que material poderia ser usado na construção dele, e assim fazia suas criações. Algumas ele conseguiu colocar em prática, outras não. Mas ele já tinha feito, ele já tinha imaginado, por exemplo, a construção de um helicóptero, né? Não chegou a construir, né, uma máquina de voar, né? Ele chegou a desenhar os cálculos, mas depois eles fizeram, né, depois de muitos anos, né, construíram, né, os projetos dele, né, construíram materialmente mesmo e testaram para ver se eles funcionariam, né, se eles voariam mesmo, né? Que nem ele criou uma máquina de voar que era tipo um asa delta, né? E eles testaram depois de muitos anos e viram que realmente voava. Ele nunca construiu, né? Mas só pelo desenho, pela imaginação dele, ele criou, né, uma máquina que muitos anos depois foi construída e viu-se que funcionava, né? Para a gente ter uma noção da genialidade aí do Leonardo da Vinci. Na próxima aula a gente vai continuar aqui falando do Renascimento, falando sobre o Michelangelo, ok? Então, pessoal, sobre esse tema, vocês têm alguma dúvida? Deu para entender tudo, hein? Deu. Beleza, pessoal. Então valeu, obrigado por estarem comigo hoje e até a próxima aula. Até. Até, tchau, tchau. Tchau.